O que você está falando é sobre que alguns clubes evoluíram muito nesse aspecto de organização. Só que eu acho que vai além do treinador ser estrangeiro ou não. Eu acho que é uma situação do clube. E o clube, para mim, é maior do que tudo nesse ponto. Eu trabalhei em grandes clubes, clube menor também, e eu trabalhei com o Eurico. O Eurico, quem conhece sabe que ele é o cara... O Eurico era o poderoso chefão, meu irmão. Assim, a figura dele era muito imponente. E... A primeira TV web no Rio de Janeiro, eu apresentei a TV web para dois clubes. Pro Flamengo e pro Eurico. Vamos lá. Aí, por exemplo, trabalhei com ele. O Eurico tinha um método de trabalho. Que muita gente questiona, só que da maneira dele funcionava. Ele sabia fazer do jeito dele. O que eu vejo muitas vezes em muitos clubes é a questão de os caras não fazem o básico. A gente tem um problema no Brasil, de grandes clubes, que não fazem o básico. Tem problema de organização na estrutura. E aí você pode... Vamos lá, o próprio Vasco. O Vasco trouxe um treinador português em 2020. Trouxe um treinador português. O Vasco não olhou, ou se olhou, aquela coisa, tinha o Ramon, treinador, tirou o Ramon, botou esse treinador, Sapinto. O Vasco trouxe porque ele era português. Vamos lá, o Vasco trouxe porque ele era português. Precisava concorrer com o Jorge Jesus. Foi isso. Estou trazendo um português. Pô, o negócio é português, estou trazendo um português. Cara, isso não existe, sabe? Porque a questão não é a nacionalidade dos caras. Não estou dizendo que o Sapinto é bom ou ruim. Mas ele não era o cara naquele momento para aquele clube. O problema do Vasco é estrutural. Já passaram 60 treinadores e o negócio não resolve. Então o problema não está no treinador. O problema está na estrutura. Está no processo. Tem alguma coisa errada no processo. E você tem que questionar o que está errado no processo. Entendeu? E aí... Então, desculpa, eu vou reformular a pergunta. Voltando rapidinho. E aí, os clubes que estão tendo sucesso desportivo, e aí sucesso econômico ao lado disso... Pô, vamos lá, o grande exemplo é o Flamengo. O Flamengo se estruturou, não sei o quê. Eu tive a oportunidade de estar lá no Flamengo, na época que o Flamengo devia 7 meses de salário para as pessoas, e estava no Flamengo quando o Flamengo pagava em dia. Eu vi o início dessa mudança de perto. O que o Flamengo fez, cara? O Flamengo fez o simples. O simples. O Flamengo sentou, organizou a casa, cara. Assim, o Flamengo correu o risco de ser rebaixado nesse período. Correu. Algumas vezes. Mas, querendo ou não, eles organizaram a casa. Eles conseguiram. O Flamengo tem uma facilidade que o Flamengo tem recursos financeiros maior que os outros. Mas sempre teve. Antes e depois ele sempre teve. Pô, quando ele devia 7 meses e quando ele paga em dia, ele sempre teve uma situação financeira melhor que os outros. Independente se o cara, na época, tinha acesso a 10 milhões e agora o cara tem acesso a 1 bilhão. Não importa. A realidade do futebol mudou e, para ele também mudou naturalmente. A disparidade mudou para alguns clubes. Mas se você não organizar, e organizar não tem a ver com dinheiro, cara. Esse é meu ponto. Se você não organizar estruturalmente, se você não tiver bons profissionais que saibam trabalhar, profissionais que entendam de futebol, e alguns clubes, profissionais que entendam aquele clube, porque cada clube tem uma particularidade muito grande. Pô, o Flamengo era de um jeito, eu trabalhei Flamengo, Botafogo e Vasco dos grandes aqui do Rio. Cada um dos três é totalmente diferente do outro. Totalmente diferente. Não é só a gestão, mas o clube. As pessoas que vivem o clube, o pensamento do clube é diferente, de cada um deles. Cada um é muito parecido com a torcida. Como você vê a torcida do Flamengo, como você vê a torcida do Botafogo, o clube é muito parecido com essas torcidas, é muito parecido. E aí eu vejo a realidade do Flamengo, em que hoje o Flamengo é competitivo a nível internacional. O Palmeiras é competitivo a nível internacional. Teve muita injeção de dinheiro. O dinheiro pesa muito.
Mas não adianta você ter só dinheiro e você não se organizar. Esses clubes se organizaram bem. A estrutura, o futebol. Você precisa minimamente organizar o futebol. Ter profissionais que blindem o futebol, proteger o futebol é importante. Porque o que mais tem nesses clubes populares é gente querendo se meter. E gente querendo se meter que muitas vezes não entende nada de futebol. E aí, as pessoas que não entendem nada de futebol não podem se meter. E algumas pessoas que também fingem que entendem de futebol, não podem também... Que muitas vezes o clube, não, tem um profissional aqui que é fora de série, passou por 80 clubes. E aí você contrata, resolve aí. Às vezes o cara é bom, às vezes não é não. Tem muito profissional ruim no mercado. Tem muito profissional que engana no mercado. Uhum. Eu já vi um clube ser campeão, ter ótimos resultados e tinha um profissional horroroso lá dentro. Mas a estrutura em volta era muito boa e não deixava esse cara prejudicar. Isso acontece. Então você tem que ter um ambiente bem organizado, entendeu? Você tem que ter comando. Futebol tem que ter comando. Eu vejo muitos clubes aí, não, bota o profissional. Só que se não tiver comando, seja do profissional que está contratado, seja de algum diretor amador, não quer que seja. Precisa ter um comando, precisa ter uma ordem de liderança. Precisa ter uma diretriz o clube. Precisa ter um norte. As pessoas têm que saber para onde vão. A quem tem que respeitar, a quem que faz aquilo ali acontecer. Porque quando não tem, isso pesa. Isso pesa. Podem ter 1 milhão de críticas ao Marcos Braz no Flamengo. Uhum. Todas as vezes que o Marcos Braz passou no Flamengo, ele ganhou. Não sei, eu não conheço o Marcos Braz, não trabalhei com o Marcos Braz. Uhum. Mas todas as vezes que ele passou, ele ganhou alguma coisa. Entendeu? Botou dinheiro, não sei. Mas eu sei que o negócio funcionou na mão dele. Ele é bom, ele é ruim, não sei, nunca trabalhei com ele. Mas que ele conseguiu ter resultados, ele conseguiu. Pedro, o Flamengo é melhor ou pior porque ganha? Ganhar dá um peso muito grande dentro do futebol. Vamos lá, a realidade. O Corinthians hoje até reforçou o time, mas estava cheio de dívida. Aí não, o Corinthians é ruim e o Palmeiras é bom. Tá, calma. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Corinthians era bom. E o Palmeiras também. Aí, Palmeiras antes da Crefisa, lá na época do Paulo Nobre, que o Paulo, quase caiu. E caiu, aí depois quase caiu de novo. E é o mesmo Palmeiras, só que ele estava num processo. Ali atrás ele escolheu um processo de ir para frente. Entendeu? Vai oscilar. Processo dentro do futebol oscila. Futebol você vai ganhar, vai perder, é normal. É normal. O Flamengo dizer que o trabalho tá ruim porque o cara foi vice-campeão da Libertadores, é loucura. Mas beleza. Assim, a questão para mim no Flamengo que pesa muito é a questão do jogo praticado. Que o Jesus botou o patamar lá em cima. E aquele time de 2019 não tem mais, é outro. Mas independente disso, existe uma cobrança no Flamengo para um certo nível de futebol. E aí nessa questão, a direção, quanto mais alto você vai, mais difícil vai ficando de você acertar. De você, perdi uma peça, tem que repor. Você pode ter ótimos jogadores, mas não necessariamente o cara vai repor da mesma maneira. Vamos lá, saiu o Rafinha, entrou o Isla. É totalmente diferente. Um jogador muda tudo, muda muito. Você não ter o Gabigol e botar o Pedro, tudo bem, você tem ali próximo, já são diferentes, mas tem próximo. Você não ter o Gabigol e o Pedro e bota era o Lincoln antes, agora não sei quem tá lá, mas é outra parada. Calma aí, pô. Não que o Lincoln seja bom ou ruim, mas sim. A questão é diferente, muda. Peguei um cara com um estilo totalmente diferente do Bruno Henrique para jogar no lugar do Bruno Henrique. E aí? Vai dar certo? Não vai? É o time, é o treinador. Ali o meio vai dizer, mas enquanto isso, esse processo, essa organização, se você não for bem organizado, se você não for bem estruturado, a chance de você errar, e você erra uma, cai um nível, erra 2, cai outro. Erra 3, 4, 5, aí o cara que era top já não é mais. Isso acontece, entendeu? Isso acontece muito, entendeu? Futebol. Então, a questão organização interna do clube é sagrada. Para mim, o clube precisa estar muito bem organizado internamente.
E a maioria desses... Clube que cai. Vamos lá, clube que cai. O cara geralmente cai, não é sempre, mas geralmente cai. Maioria das vezes, quando o clube cai, não é problema de treinador e nem de elenco. O elenco é fraco. Beleza, muitas vezes. Mas... Mesmo com o elenco fraco, o cara podia não cair. O cara podia ficar em quinto depois. Podia ser o primeiro time fora da zona. Podia. Então, pô, a questão não é você ter elenco fraco, ter treinador, isso, aquilo. É desorganização interna. É problema interno. Geralmente é na estrutura o problema. Entendeu? De gestão, de comando no futebol. E uma coisa muito rápida. Assim, a gente fala de campeonato, assim e tal. Pô, o campeonato brasileiro é longo, é isso. Passa muito rápido. De maio a dezembro, passa voando. Se você não olhar, você tá lá na rabeira. Se você ficar 8 jogos sem vencer, você tá lá atrás. E isso acontece. Se você piscar e o negócio não mudar, é por isso que os caras mudam de treinador toda hora. Porque, primeiro, não confiam no trabalho. Primeiro, eles não sabem o que eles estão fazendo, muitas vezes. Aí o cara, pô, botei esse treinador. Pô, perdeu 2, 3 jogos. Pô, não, o treinador é muito ruim, pô. Bom, mas calma aí, quem que tá avaliando? Por que ele é ruim? Ele é ruim porque o treino dele é ruim? Ele é ruim porque o jogo dele é ruim? Ele é ruim porque ele tem uma relação ruim com o elenco? Ele é ruim porque o time não tá fazendo gol? Pô, o time tá jogando bem, mas a bola não entra. Por que ele é ruim? É o primeiro ponto. Ah, não, a torcida tá pressionando, tem que tirar. Beleza, tira, bota outro. Aí bota um cara que não tinha nada a ver com esse cara daqui. Porque geralmente quando você troca, você quer o quê? Eu quero o oposto. Então esse cara é muito comunicativo. Não, bota um cara mais quieto, mais estudioso. Não, esse cara é muito estudioso. Bota um cara aí, jogador, pô, cheio de vontade. E aí, cadê o processo? Cadê a organização? Não tem. Então você não está caindo por causa das pessoas. Você está caindo pelas suas escolhas diárias. E aí no final do ano você paga o preço, pô. No final do ano, caraca, só fiz 39 pontos, não fiz 43, caí. E é isso. É assim que acontece.